Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação para o duelo diante do Bahia vai ser finalizada. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? O time pode ser repetido? Vem alguma alteração? Juan de Neno será relacionado? O centroavante já está pronto. Só depende do técnico Leonardo Jardim. Saída de preparador físico do Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos! Vamos começar aqui com uma informação importante, porque o Cruzeiro acertou a saída do preparador físico Omar Feitosa. O Omar vinha sendo o responsável pela preparação física do Cruzeiro, foi contratado já na gestão do Pedro Lourenço, né, em maio de 2024, logo que a gestão assumiu, o Omar foi um dos primeiros profissionais contratados aí, então, pelo Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, que também assumiu o departamento de futebol do clube em maio de 2024. Eles tinham trabalhado juntos no Palmeiras entre 2016 e 2019. O Omar Feitosa, então, chegou primeiro para ser um chefe ali da performance, depois passou para ser o chefe da preparação física e agora deixa o Cruzeiro. A informação que a gente apurou é que o Gustavo Chiroma, ele é preparador físico da casa, né, do Cruzeiro, e ele deve ficar aí responsável então pela preparação física. O Leonardo Jardim, claro, acompanha todos os passos dessa preparação física e, por enquanto, não tem nenhum profissional da comissão técnica do próprio Leonardo Jardim. Quando ele veio, um preparador físico não chegou acompanhando a comissão, mas com certeza ele está de olho em todo esse processo, porque a preparação física é um fator importante no desenvolvimento, né, do time. E o Leonardo Jardim até que fez algumas identificações sobre a questão física e isso foi trabalhado aí durante todo o período que o Cruzeiro teve de preparação até a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta quarta-feira, na Toca, treinamento à tarde, inclusive vai ser aberto para a imprensa, vamos transmitir a parte que puder em live nesta quarta-feira a partir das 4 da tarde. Estarei lá na Toca da Raposa 2, então já fica aí o convite para todo mundo para acompanhar o treinamento do Cruzeiro, o último antes do jogo diante da equipe do Bahia. É jogo importante, jogo para o Cruzeiro aí vencer, né? Vencer mais uma em casa, venceu na estreia e seria fundamental para o Cruzeiro ter uma vitória em casa depois de começar vencendo o Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos informações importantes, mas primeiro eu quero dar um recado da Super Pro Atacado, meu amigo. Se você está em busca de materiais para reforma ou construção, não deixe de passar na Super Pro Atacado, a loja do profissional, e tem cupom de desconto para quem comprar pelo site, hein? superproatacado.com.br. Vai utilizar o código SamucaTV35OFF para ganhar R$ 35,00 de desconto na primeira compra com um valor mínimo de R$ 399,99. Pode passar também nas lojas físicas. Tem na Avenida Sinfrônio Brochado, 1200 no Barreiro, e tem na BR-040, 2002, no Morada Nova, em Contagem. superproatacado.com.br. Super Pro Atacado, a loja do profissional. Hoje no treinamento, Bolas fez treino físico, Japa participou da atividade com bola, parcialmente, uma parte apenas. Juan de Neno participou de todo o treinamento com bola, está totalmente liberado, e o que significa dizer que Juan de Neno cada vez mais próximo de ser relacionado. Se o Leonardo Jardim quiser, para quinta-feira ele já está disponível. Vamos aguardar e acompanhar, mas a expectativa vai aumentando deste retorno de Juan de Neno. Vem dando boas respostas no treinamento. E aí, o de Neno, quem sabe, hein? Será quinta-feira? Ou no final de semana? Ou fica para outra?
O certo é que ele já tem condições de ser relacionado depois de muito tempo se recuperando de uma lesão grave no joelho. A cirurgia que ele fez e deu tudo certo. E agora, El Comandante, cada vez mais próximo aí do retorno. O técnico Leonardo Jardim fecha a preparação nesta quarta. Vamos ver. Repete o time que empatou com o São Paulo? Faz uma mudança ou outra? Encontrou uma base neste momento? São alguns dos questionamentos que a gente vai ter respostas aí até a quinta-feira, quando o Cruzeiro entra em campo para este duelo diante do Bahia. Tentando puxar pela memória aqui, Ale, porque tecnicamente, ou teoricamente, o momento do Bahia é um pouquinho melhor que o do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ter vencido um jogo no Brasileirão e o Bahia só tem empatado, o Bahia venceu o jogo de Libertadores contra o Nacional do Uruguai, fora. Então o Bahia tá um pouco melhor do que o Cruzeiro. Eu tô tentando lembrar aqui, puxar pela memória, acho que tem tempo que o Bahia não ganha aqui em Belo Horizonte. O que você imagina desse time do Cruzeiro para encarar o Bahia? Vai para cima por estar jogando em casa, vai com um pouco mais de cautela, porque o Bahia tem boas peças ali no ataque, por exemplo, o Eric Pulga, tem também o William José, o Lúcio Rodrigues, talvez uma dúvida para esse jogo de quinta-feira, porque está se recuperando no DM. O que você projeta para esse jogo aí, Ale? Eu acho que o Bahia, ele tá, acho que alguns pontos na frente do Cruzeiro, viu, Rafa? Porque tem um trabalho de longo prazo, né? Tem um investimento também importante, mas tem um trabalho de longo prazo. É um time que, mesmo com essa sequência de empates no Campeonato Brasileiro, ele não perde há 12 jogos, né? Então, vem de conquista do Campeonato Baiano. É obrigação, mas você sabe melhor do que eu, inclusive, que se tratando de rivalidade, né, o bicho pega. Então eu acho que o Bahia tá num estágio um pouco mais avançado, sim, e evidentemente que vai dar muito trabalho, né, mas eu senti uma evolução do Cruzeiro e falei logo depois do jogo contra o São Paulo que estou muito curioso para ver as cenas dos próximos capítulos do reality do Léo Jardim. Estou muito curioso, o que ele vai fazer com esse time, se vai manter exatamente a mesma formação, se vai fazer mudança, que mudança. Quando ele fala que ele não colocou o Gabriel para jogar, o Gabigol para jogar, porque era um jogo de transição, então ele sugere que, como o Cruzeiro é mandante diante da sua torcida, precisa do resultado, é protagonista no jogo, embora o estilo de jogo do Bahia seja de ficar com a bola, né? Mas o Cruzeiro tem que tomar iniciativa, então o Gabriel vai ser titular time, não é um jogo de transição. Então, enfim, fico com essa dúvida. Se o Dudu voltar pro banco de reservas e não tiver nenhum problema físico, será que ele tá sendo coerente com a verdade do que a gente tá vendo no campo e bola? Acho que não, né? Então, sabe, tô muito... E o Fagner e o William, como é que vai ficar essa história? Eu estou muito curioso. Eu acho que ele vai manter um meio-campo mais forte na marcação, com a presença do Christian, com a presença do Lucas Silva, além do Lucas Romero. Mas estou muito curioso com essas peças aí, como ele vai fazer, viu? Paulinho fez até uma pergunta aqui, Ale, sobre a volta do Dineno. Se ele voltando, ele tem possibilidade de virar titular ou se ele ainda está muito abaixo dos outros atacantes do Cruzeiro. Olha, eu tenho dificuldade de ver o Dineno relacionado. Sinceramente, com todo mundo à disposição. Porque o Dineno é um centroavante, né? Mas aqueles brigadores e tal. Acho até que nessa nova fase do Cruzeiro ele não seria contratado, né? Com todo respeito. E sei que ele conta com o carinho da torcida do Cruzeiro, mas ele tá aqui para avaliar o jogador. O Caio Jorge, de centroavante, está à frente dele. Com certeza. O Gabigol, evidentemente, está à frente dele. Para mim, o Bolassi está à frente dele como centroavante, né? Então, para mim, são 3 jogadores, já que tecnicamente são mais ricos que ele. Conta a favor dele a característica, né? Que é um cara de área, é um cara que vai brigar no jogo aéreo, é um cara que tem uma força física, mas tecnicamente, para mim, ele seria a 4ª opção na centroavante. Bom, o atacante é o Juan Dineno, né, Romano? Juan Dineno, que há algum tempo não vem figurando aí entre os relacionados, pode ser, quem sabe, já para quinta, uma opção para o técnico Leonardo Jardim. O Dineno já vem treinando com o grupo desde a semana passada, mais especificamente ontem, segunda-feira e hoje. Um trabalho mais pesado, juntamente com os demais companheiros. E agora, então, o Romano passa a ser essa opção. E aí, Romano, até mais cedo a gente faz uma breve análise aqui, vale a gente novamente debater esse assunto.
é um atacante que talvez tenha característica ímpar no elenco, né? Principalmente quando falamos aí em jogo aéreo. Aí você fala assim, pô, mas pra quinta-feira já, pra começar? Claro que não, né, gente? O cara tá há muito tempo de fora. Agora, você ter um cara com uma característica diferenciada, né, exclusiva no elenco, é importante. Dá um exemplo aqui, por exemplo, aquele jogo... Dá um exemplo, o exemplo é duro, né? Vou dar um exemplo aqui, então, pra você na Itatiaia. Aquele jogo que tá empatado... 1-1, finalzinho, apertado, você já fez de tudo, colocou aquele volante pra jogar, o meia pra encostar, abriu os pontas, né, na esquerda, na direita, mas tá difícil de entrar, Romano. Aí vai ter o quê? Vai ter o famoso chuveirinho na área, né? Aí você tem um cara que é bom no jogo aéreo, passa a ser então uma boa opção para o técnico Leonardo Jardim, o Juandi Neno. E aí de atacantes, a gente puxar rapidamente na memória aqui, ó, a gente tem ainda o Gabigol, tem o Dudu, tem o Caio Jorge, tem o Lautaro, tem o Marquinhos, tem o Bolassi e tem agora o Juandi Neno. Passa a ser uma opção interessante, né, Edu? Passa, justamente por isso que o Paulo Azeredo falou, né? Não tem muito o que acrescentar. O Dineno é um cara de característica diferente no elenco. Paulinho citou aí o momento do jogo, né? Que o atleta pode ser bem aproveitado. Aí você tem que trazer o jogador e a característica dele para a ideia de jogo do técnico, do Leonardo Jardim. Hoje mais cedo eu falava no Rádio Esportes, o Romano. O Cruzeiro está entre os times que menos ficam com a bola nesse início de campeonato brasileiro. O Cruzeiro tem menos de 40% de média de posse de bola. Então é um jogo de transição, de contra-ataque, de mais velocidade, um time que recupera a bola e sai em velocidade, um ataque mais vertical. Não é um jogo propício para o centroavante, aquele jogador de área. O centroavante, geralmente, ele se encaixa bem num time que joga para ele. Um time que tem a posse da bola, que empurra o adversário para o sistema defensivo, que vai chuveirar mais bola na área, que costuma quebrar mais bola. Não é muito o caso desse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Encaixa até um pouco naquilo que ele falou a respeito de ter tirado o Gabigol no jogo contra o São Paulo no Morumbi. O Dineno é ainda mais centroavante, né? Centroavante ali de origem. Então, naquele jogo que o Cruzeiro tiver no finalzinho, precisando de um gol, pressionando o adversário, aí você aciona o Juandi Neno. É um cara de característica específica no elenco e é bom ter esse tipo de jogador à disposição. E por falar em atacante, você tem informação de outro atacante? Sim, vamos falar agora do Gabigol, porque ele protagonizou hoje uma discussão nas redes sociais, né, um pouco mais cedo, porque ele postou inicialmente que estaria, né, quinta-feira, jogo em casa, e ele batendo na bola, treinando. Quem tá no YouTube tá observando, né, a postagem no X, antigo Twitter do Gabigol, tá lá, ó, quinta em casa, Cruzeiro Guerreiro, e ele treinando na toca. Tô descrevendo para você que tá no radinho aí. E depois, posteriormente, ainda na mesma rede social, no X, ele postou um comentário em cima de um outro comentário de um cruzeirense que comentou essa foto que eu disse aqui agora. O rapaz colocou, não deixa a mídia criar intriga, Gabi, a torcida tá contigo. Ele colocou, beijo pros caça-cliques, sem mim eles não têm visualização. Comentário do Gabigol em cima do comentário do torcedor cruzeirense. E aí fica essa dúvida, Romano. Ele colocou que quinta em casa, vamos lá, Cruzeiro Guerreiro, aquela coisa toda. Será que o Gabigol volta pro time do Cruzeiro? E será que o Leonardo Jardim vai mudar o esquema de novo? Vai colocar um atacante a mais? Ou vai manter os 4 no meio ali, com os 3 volantes, dando uma sustentação, principalmente marcação pro time? E aí o Gabigol entra na vaga de alguém no ataque. O Caio Jorge tá com muita moral com o Leonardo Jardim. E não é pra menos. O rapaz tem entrado e tem mostrado bola, Romano. Fez gol contra o São Paulo. Acho difícil perder posição. Agora o Caio Jorge, além de ter esse poder de fogo em termos de centroavança, digamos assim, né, de artilharia, ele também é um jogador que tem mobilidade, pode jogar pelos lados, e aí o Gabigol faria mais trabalho de centralização, de referência no ataque. Fica essa dúvida, né? Mas ele protagonizou essa discussão aí, criticando os que o criticam, né? Não gostou aí das críticas. Agora, acho que até ele mesmo, fazendo a autocrítica, ele sabe que o momento dele não é bom, né, Romano? Edu. Aí é a escolha do Leonardo Jardim, a gente tem que respeitar, né? Por mais que o Gabriel Barbosa não esteja desempenhando bom futebol, ele tem feito gols, né? Ah, mas são muitos gols de pênalti. Cara, se tem um pênalti no jogo, alguém tem que bater. E é importante que alguém bata com precisão, com competência. E o Gabriel Barbosa tem feito isso, os números ajudam e vai de característica de jogo. Pode ser que na cabeça do Leonardo Jardim o jogo contra o Bahia seja um jogo parecido contra o São Paulo.
O Bahia é um time que gosta de ter a bola também, que vai pra cima. Será que o Cruzeiro vai ser um time que vai empurrar o Bahia? Não sei, acho difícil. Então, vai depender muito da escolha do Leonardo Jardim. Mas o Gabigol já deu a deixa, né? Se lá atrás o Leonardo Jardim falou com ele, ó, fora de casa eu pretendo aproveitar outro jogador, quando for em casa a gente muda a característica, pode ser que eu te aproveite mais. Então ele já deu a deixa, já botou pressão em cima do técnico. Agora em casa, né? Então agora é a hora de me escalar. Vamos aguardar o que vai escolher o técnico do Cruzeiro. E eu vou te falar a verdade que eu já vi muito jogador se esconder na hora de pênalti. Tá? Inclusive um que ajudou a rebaixar o América num ano desse aí, Paulinho. Tá certo, Romano. Bom, pra gente fechar aqui, amanhã nós teremos um treinamento aberto na Toca, aberto que eu digo pra imprensa, né? Vai poder acompanhar às 4 horas o treinamento na Toca da Raposa 2. E tivemos aí um jogador, né, que há muito tempo, Romano, né, lutando contra as lesões aí e que voltou hoje a treinar parte do treinamento com o grupo. E aí eu torço muito por ele, porque às vezes que eu vi em campo, vi muita qualidade. Estou falando do Japa, né, jogador formado dentro da base do Cruzeiro, mas que infelizmente nos últimos anos aí vem sofrendo com muitas lesões. Tomara que dessa vez ele engrene, porque nesse momento do Cruzeiro pode ser também uma boa opção, porque o Mateuzinho tá fora, né, vai ficar um bom tempo fora, e o Japa pode ser uma boa opção. O Bolassi ainda tá na parte física. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí, foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!